Por que não está aparecendo? Peraí. E aí, professor, tudo bom? Tudo tranquilo? Eita, bom, agora eu não estou conseguindo escrever no slide. Olha que coisa boa. É Deus mandando um sinal pra gente não ter essa aula. Sim, eu acho. Só a favor de todo mundo sair da aula. Peraí, calma. Problemas técnicos, um momento só. Pronto, agora consertou. Bora lá. O que é que vocês vão fazer hoje? Nós vamos desenhar o campo elétrico bem devagarzinho para todo mundo fazer acompanhando, certo? No final da aula, vocês vão enviar a foto desse campo elétrico, certo? Tá aí no link o formulário para vocês mandar a foto. Que nem a gente fez ontem, só que ao invés de escrever, vocês vão mandar a foto, certo? Vamos bem devagar, quem tiver dúvida, pergunta, que a gente vai parando, certo? Então vamos lá, todo mundo com papel, caneta aí para poder fazer. Então, ó, eita, que tanta gente entrando. Vamos revisar aqui o princípio da ação, da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Vamos observar. Eu tenho duas bolinhas neutras aqui, certo? O que é que vai acontecer com as duas? Não vai acontecer nada, porque elas não têm carga, certo? Mas agora, ó, veja que eu tenho uma positiva e outra positiva. Se o sinal das duas é igual, o que acontece? As duas se afastam, uma empurra a outra, certo? Por que isso acontece? Porque elas têm cargas iguais. Sem protesto, sem política, por favor, vamos concentrar na aula. Foca nas cargas elétricas. Apoie o seu protesto, Caio, mas foca nas cargas. Vamos lá. E agora, uma positiva. No caso, não é um resumo. Que resumo, Jeane? Não é um resumo não para fazer. É só um desenho. Daqui a pouco a gente vai começar a desenhar os campos elétricos, certo? Então, bora lá. Eu tenho uma carga positiva agora e tenho uma carga negativa. Se os dois sinais são diferentes, então o que é que vai acontecer? As cargas têm que se aproximar, elas vão se atraírem, certo? Os dois sinais agora são negativos. Então, o sinal é o quê? Igual. Se o sinal é igual, elas vão se repelir, certo? Só resumindo, ó, sinais diferentes se atraem. Sinais iguais, ó, se repelem, certo? Para que eu estou dizendo isso? Para a gente entrar no campo elétrico, certo? O que é que vai acontecer, ó? Essa carga que eu estou aqui no meio, ela vai gerar em volta dela uma região, digamos aqui, ó, em volta dela, uma região que, se eu colocar uma carga aqui dentro, essa carga que eu coloco aqui dentro, ela sente essa outra carga, certo? Por exemplo, ó, eu vou botar essa carga pequenininha aqui. As duas não são positivas. Se as duas são positivas, o que é que vai acontecer com essas cargas? Elas vão se repelir. Vão se repelir. A tendência dela é uma se afastar da outra, certo? Só que isso só acontece por quê? Porque uma carga está próxima à outra, uma carga está sentindo a outra, certo? Então, ó, essa carga pequenininha que a gente chama de carga de prova, por que carga de prova? Porque é uma carga que eu vou
experimentar, vou colocar perto de outra para provar se existe ou não um campo elétrico em volta daquela carga, certo? Então, ó, se essa carga pequenininha está dentro do campo elétrico aqui, ó, dessa grande, o que acontece? Ela vai sentir alguma coisa. E o que é que ela sente? Ela sente uma força. E que força é essa? No caso das duas serem do mesmo sinal, vai ser uma força de repulsão. Uma carga vai empurrar a outra, certo? Então, ó, por isso que o desenho da força, ó, tá se afastando, tá empurrando a menorzinha para longe da carga grande, certo? Se eu pegasse essa carga positiva e colocar ela aqui fora, o que é que vai acontecer com ela? Quem pode responder? Vai se repelir. Não, não vai acontecer nada. Por quê? Força. Que ela já tá fora do campo elétrico. Porque ela está fora do campo elétrico. Ela está tão longe, digamos assim, que ela não está sentindo mais o campo elétrico da outra. Então aqui não vai atuar nenhuma força sobre ela. Só atua força se ela estiver aqui dentro. Certo? Ó, não importa a região, ela estava aqui, agora ela está aqui em cima. Ou então se ela veio aqui embaixo, ó, não importa onde ela esteja, se ela está dentro do campo elétrico da grandona, ela vai sentir essa força, certo? Eu sei que ela está dentro do campo elétrico porque ela está sentindo essa força de repulsão, certo? Ô, professor. Diga. Então, no caso, saindo para fora o mínimo centímetro que for, aí já não influencia mais em nada. O que acontece? Vocês lembram, quando a gente estava estudando, a força entre as cargas? Força é o quê? A constante vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, a intensidade da força é inversamente proporcional à distância. Quanto mais eu me afasto, quanto mais essa carga pequenininha se afasta da carga grande, menor essa força, certo? E o que acontece? Se eu colocar essa carga positiva pequenininha aqui próximo, ó, a força é bem maior. Agora, a partir do momento que eu vou afastando ela, ó, que eu vou trazendo ela mais para fora, essa força vai diminuir. Como é que eu sei que é o final do campo elétrico? O final do campo elétrico é quando eu coloco a carga e ela não sente mais nada, certo? Se eu botar ela mais para frente, ela sente uma força menorzinha porque ela já está entrando no campo elétrico. Mas se eu estou distante o suficiente para estar fora desse campo elétrico, eu já não sinto força, certo? Não quer dizer que a força é constante durante todo o campo elétrico. A força é maior quanto mais próxima ela tiver da carga que está gerando esse campo elétrico, certo? Deu para entender, Bruno? Deu para entender. Pronto, dúvidas até aqui? Quem tem dúvidas? Quem não entendeu ainda? Ô, professor, essa bolinha pequena, se for negativo, vai continuar do mesmo jeito? Bora ver como é que fica. Então, ó, eu tenho essa grandona, aí eu vou botar agora uma carga negativa. O que é que vai acontecer com essa carga negativa? Se uma é positiva e outra é negativa, a tendência delas é o quê? É se atrair. É se atrair. Aí o que é que muda? Ao invés a força vai estar puxando para onde agora? A força vai estar puxando para dentro. O sentido da força é esse. Certo? A única coisa que mudou é o sentido da força. Se eu boto uma carga positiva, ó, como é positivo com positivo aqui, aí ela se afasta, ó. Mas se é uma positiva e uma negativa, ela puxa. Entenderam a diferença? Sim. Pronto. Mas isso só acontece por quê? Porque essa carga negativa e essa carga positiva está dentro de quem? Do campo elétrico, que é a região em que a carga dessa carga grandona afeta as cargas pequenininhas. Por isso que quando elas são do mesmo sinal, elas se atraem, e por isso que quando elas são de sinais diferentes, quando elas são de sinais iguais, elas se repelem, e quando elas são de sinais diferentes, elas se atraem, certo? E por isso que, se não existisse o campo elétrico, se fosse uma coisa infinita, várias coisas estariam se aproximando ou se repelindo sem limite,
certo? Então, tem uma área de influência e essa área a gente chama de campo elétrico, certo? Dúvidas? Não. Desenha aí agora, todo mundo desenhando. Bota uma carga grandona, veja o campo elétrico dela e bota uma positiva e uma negativa indicando o sentido das forças aí. Se vai para um lado ou vai para o outro. Pronto? Não, pô. Ainda tô fazendo o desenho. O de dentro. É pra fazer o que mesmo? Você vai desenhar um campo elétrico de uma carga positiva aqui, ó. Aí você coloca uma carga de prova positiva e me indica a força, onde é que vai. Bota uma carga negativa e indica para que lado está a força. Terminei, professor. Envia o link aí de novo, porque eu só consigo colocar só pelo celular. Certo, mas não envia agora não, viu? Que a gente vai continuar ainda. Ah, bom, tá certo. Calma. Bora lá, vou continuar. Então, ó, essa área em verde representa o campo elétrico. Se cargas estiverem dentro dele, eles vão sentir a influência dessa carga maior. Se tiver do lado de fora, ele não sente, certo? Professor, Oi, diga. é para enviar o quê? Vocês vão enviar a foto desses desenhos que vocês estão fazendo de campo elétrico, daqui a pouco das linhas de campo elétrico. Tá certo. É pra fazer esses desenhos aí, pessoal, é sacanagem. É para fazer Sou esse ruim de desenho pra desenhar. não ter uma bolinha com outra bolinha dentro. Poxa, é que eu tava assistindo a aula deitadinho, tu vai fazer me levantar, bicho. Não, é outro, ó, se entregando aí que não tá nem fazendo nada. Não, eu tô vendo, só que eu tô vendo deitado, né? Sei. Aí agora tu vai me fazer me sentar, pegar as coisas. Isso, muito bem. Tá desumilde demais, pô. Então, ó, o que é que vocês têm que fazer aí? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou botar uma carga aqui, certo? Uma carga positiva, uma carga grandona. O que é que vai acontecer em volta dela? O que é que vai ser criado em volta dela? Digam aí. Um campo elétrico. Um campo elétrico. Vou botar um campo elétrico aqui, ó. Certo? Se eu colocar aqui fora uma carga negativa pequenininha, essa carga pequenininha vai sentir a carga grande? Não, porque tá fora. Porque tá fora, certo? Aí vamos fingir que eu peguei essa carga aqui e botei dentro do campo elétrico. O que é que vai acontecer com essa carga pequenininha? Vai se atrair. Por que que ela vai ser atraída? Porque os sinais são diferentes. Porque os sinais são diferentes. Então, ó, essa carga pequenininha vai receber, ó, vai sofrer uma força que puxa ela, ó, para a carga positiva. Certo? Isso só acontece por quê? Porque ela está dentro do campo elétrico. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar uma carga positiva, ó, uma carga de prova positiva. O que é que vai acontecer com essa carga positiva que está aqui fora? Nada, porque tá fora.
Porque tá fora. Agora eu vou botar ela aqui dentro, ó. Peguei essa carga e botei dentro. O que é que vai acontecer com ela? Vai se repelir, Por quê? porque os sinais são iguais. Porque os sinais são iguais. Como uma é positiva e essa é positiva, ó, essa pequenininha vai sentir uma força empurrando ela para fora, ó. Certo? Porque essa é uma força de repulsão. Certo? Agora, ó, agora eu vou ter uma carga grandona, só que agora ela é negativa. O que é que vai acontecer em volta dela? O que é que vai ser gerado? Vai. Vai o quê? Se meu raciocínio estiver correto, como só gera com carga carga positiva, vai gerar campo mesmo assim? Ou não? Vai gerar campo mesmo assim, vai gerar também. Vamos ter um campo elétrico. É que você está confundindo com outra coisa. Calma ainda. Eu já entendi o que você está confundindo, mas calma. Toda carga eletrizada vai gerar um campo elétrico. Não importa se ela é positiva ou negativa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carga pequenininha aqui, ó, negativa. Aqui fora, ela vai sentir essa carga negativa grande? Não. Não. Se eu colocar ela aqui dentro, ó, coloquei ela aqui dentro, o que é que vai acontecer com ela? Vai sentir a força empurrando ela para fora, porque os sinais são iguais. Isso, ó, essa força pequenininha vai ser empurrada para fora, ó, porque os sinais são iguais, certo? Aí agora eu vou pegar uma carga positiva, ó. O que é que vai acontecer com essa carga positiva aqui fora? Nada. Nada. Mas se eu colocar ela dentro do campo elétrico, o que é que vai acontecer? Vai receber uma força puxando ela para dentro, porque os sinais são opostos. Isso, como os sinais são opostos, é uma força de atração, ó. A força vai puxar ela para outra carga, certo? Dúvidas até aqui? Não. Não, pronto. Isso que a gente está falando é a força que essas cargas estão sentindo, certo? Elas estão sentindo por causa de quem? Por causa do campo elétrico, que é a região que envolve uma carga eletrizada, certo? Isso é o que a gente falou agora. Olha lá. Uma carga positiva. Ah, sim, agora vamos falar sobre o sinal do... Deixa eu ver. A presença de uma carga elétrica que uma região do espaço produz um campo elétrico em cada ponto. A existência desse campo pode ser verificada através da força exercida. É o que eu falei agora. Uma carga eletrizada gera um campo elétrico, não importa se ela é positiva ou negativa, ela sempre gera um campo elétrico. E se a gente colocar uma carga pequenininha de prova, ela vai sentir uma força por causa desse campo elétrico, certo? É o que está dizendo aqui, nessa região, que essa região é o campo elétrico. Consideramos que a força elétrica que atua sobre que é devido à ação do campo elétrico e não à ação direta de que sobre de que. Isso que a gente está falando, essa carga pequenininha sente essa região de campo elétrico, certo? Não importa o ponto ó, que ele esteja, se estiver dentro do campo elétrico, ele vai sentir uma força, não importa o ponto em que ele esteja. Aí, como a gente viu, o campo elétrico, ele não é definido só por um valor. Por que que ele não é definido só por um valor? Por exemplo, eu tenho essa carga grandona aqui, ela vai gerar um campo elétrico, certo? Se a partícula estiver aqui próximo dela, ela vai sentir uma força maior do que se estiver aqui na borda, certo? E se estiver fora, ela não vai sentir força nenhuma, certo? Só que quando a gente fala em campo elétrico, eu preciso definir o módulo, que no caso do módulo é o valor do campo elétrico. Quanto é que ele vale o campo? Que a gente vai ver mais para frente que é sobre a força sobre a quantidade de carga, certo? Eu vou precisar definir ó, a direção dessa força. É quase isso, Elson, é isso mesmo, continue assim. Eu faço as coisas, professor. Eu tava Tudo bem. falando aqui e esqueci que a câmera, o microfone tava desligado. Desenrolado. Então, ó, vamos precisar definir direção e definir sentido, certo? Eu acho que a parte do módulo, é a parte numérica, não tem o que a gente pensar muito, certo? É só calcular a força que vai ser sentida, ó, por exemplo, eu tenho essa carga e ela gera um campo elétrico, certo?
não importa o ponto em que ele esteja, vai ser sentido essa força. Então, ó, se eu boto essa carga pequenininha e essa carga está dentro do campo elétrico da carga grande, o que acontece? Ele sente uma força. Essa força vem da onde? É aquela conta que a gente fez antes, no capítulo anterior. Força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Dessa força desse jeito que a gente calcula a força, certo? E pelo valor da carga. Que valor da carga? É a carga pequenininha aqui, certo? Então, quando eu divido esses dois valores, eu tenho o que a gente chama da intensidade do campo elétrico, certo? Que é dado por Newton por Coulomb. Mas não vamos se focar nele não, que depois a gente volta nele. Vamos entender a direção e o sentido, certo? Então, ó, o que vai acontecer? Se eu colocar a carga, uma carga positiva aqui, ó, no ponto 1, ela não vai ser repelida em relação à carga grandona? Vai ou não vai? Vai. Vai. Então, ó, vai ter uma força que empurra ela para fora, para afastar ela, está repelindo ela, certo? Então, ó, veja que se eu pegar essa carga e botar ela aqui em cima, ó, no lugar P2, o que é que vai acontecer? Eu ainda estou dentro do campo elétrico. A carga ainda vai ser repelida. Só que ela vai ser repelida para a direita ainda? Não, vai ser repelida para cima. Vai ser repelida para cima, ó. Certo? Então, a força, veja que eu mudei, ó. No caso 1, ela estava sendo empurrada para a direita. No caso 2, ela está sendo empurrada para cima. Então, veja que essas duas, dependendo da posição que eu estou, a força tem uma direção diferente, certo? Nesse primeiro caso, ele está na direção o quê? Horizontal. Nesse segundo caso, ele está em que direção? Vertical. Vertical, certo? Então, quando eu falo em direção, é em relação a isso. Horizontal, vertical, pode estar a 45 graus da horizontal, depende de onde a partícula está, certo? Isso é quando eu falo em direção. Aí o que acontece? Ó? Se eu boto a partícula positiva aqui, ela vai ser empurrada para fora, ó, com uma força empurrando para a direita. Se eu tiro essa carga daqui e boto aqui, ó, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser empurrada para onde? Para o lado oposto. Para a esquerda, muito bem. Ela é empurrada para cá, ó. Então, o que acontece? Elas estão na mesma direção, que é quem? Na direção horizontal, certo? Porém, o que é que muda nelas? Os sentidos. O sentido. No caso 1, no primeiro caso, ó, o sentido é para direita. No caso 2, o sentido é para esquerda, certo? Elas estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. Então, toda vez que eu falar em campo elétrico, eu vou definir esse campo elétrico por uma setinha, ó, certo? Essa vai ser a setinha campo elétrico. Por quê? Porque nessa setinha, ela vai me dar o módulo. E como é que eu vou olhar o módulo aqui? O módulo dela é dado pelo tamanho da setinha. Quem é que tem um campo maior? Essa setinha ou essa outra aqui? A de cima. A de cima, porque ela é maior. Então, o comprimento dela representa o módulo. Quanto maior esse módulo, maior é a setinha, certo? Em relação à direção, ele também mostra a direção. Ó. Se eu olhar, as duas estão na mesma direção, certo? E em relação ao sentido, as duas estão no mesmo sentido ou em sentidos diferentes? Então, a letrinha E. Isso, esses dois. Esse aqui e esse outro. Então, No mesmo sentido? No mesmo No sentido. mesmo sentido, isso mesmo, Vanessa. Elas estão no mesmo sentido, certo? Então, só com essa setinha a gente consegue definir essas três informações, certo? Aí o que acontece? Eu tenho essa carga e essa carga gera o campo elétrico, certo? Esse campo elétrico eu preciso definir, quer dizer, na teoria, é preciso definir qual é o sentido dele, para onde ele está indo, certo? E como é que eu vou fazer isso? Eles definiram o quê? Que eu vou definir o sentido do campo, o sentido da direção do campo elétrico
a partir comparando com o sentido e a direção da força de uma carga positiva, certo? Então, o que acontece? Ó, botei uma carga positiva. Essa carga positiva, ela vai ser atraída ou repelida? Repelida. Repelida. Se ela vai ser repelida, qual vai ser o sentido e a direção dessa força? O sentido. A direção vertical. Vertical. E o sentido. Peraí. Horizontal. Horizontal. A direção horizontal e o sentido para a direita. Certo? Isso é uma força, certo? É a força que essa carga sente. Só que pela definição, ele disse que também vai ser a direção e o sentido do campo elétrico. Então, ó, se uma carga positiva sente uma força na direção horizontal para a direita, o campo também tem a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Então, quando for uma carga positiva, ela gera um campo elétrico. Ela gera um campo elétrico com o campo elétrico, ó, saindo da carga. Ó. A direção e o sentido do campo elétrico. Certo? Dúvidas? Não. Até agora você passou um desenho, não foi? É o quê? Como é que eu não entendi? Bora lá. Eu tenho uma carga, ela vai gerar um campo elétrico, certo? A gente precisa definir qual é a direção desse campo elétrico, para onde ele está indo, certo? Para a gente poder definir, a teoria diz o quê? Que eu devo colocar uma carga positiva perto desse campo e verificar qual é a direção e o sentido da força dessa carga. Que a gente já viu que é o quê? Horizontal para a direita, certo? Aí o que é que eu faço? Aí ele diz, a teoria diz o quê? Que a direção do campo elétrico vai ser a mesma coisa que a direção e o sentido da força. Veja que eu vou trocar o F por quem? Por E. Por E, ó. Veja, ó. Eu estou trocando a força pelo E, porque eles são a mesma coisa. Pela teoria, eu considero que a direção e o sentido do campo elétrico é a mesma direção e sentido de da força de uma carga positiva, de uma carga de prova positiva, certo? Por isso que eu defini. Veja que eu só mudei a letra, ó. Certo? Mas por que, professor, a letra E? É de campo elétrico. Elétrico, ó. Elétrico começa com E. É elétrico. Mas não pode deixar o F, não, é? F de força. Força. E de campo elétrico. Que são coisas diferentes. Entendi. Força é o que... Eita. Força é aquilo que empurra. Por exemplo, se vem alguém na rua e te dá um empurrão, ele te dá dando uma força em você, certo? Isso é uma força. Isso é o que a gente define com força. A força está mudando a sua velocidade, está te empurrando. Campo elétrico é outra coisa. A gente só, pela teoria, a gente só está dizendo que o sentido e a direção do campo é o mesmo da força de uma carga positiva, certo? Lembrando que aqui que a gente não está falando da intensidade, a gente está falando só de direção e de sentido. Aí o que acontece se for uma carga negativa? Uma carga negativa vai gerar um campo também, ó, certo? Só que o que vai acontecer? Se eu coloco uma carga positiva, qual vai ser o sentido dela? Qual vai ser o sentido da força? Vai ser para dentro. Para dentro, ó, certo? Vai ser para dentro. E pela definição, o que acontece? Ela recebe, o campo elétrico é a mesma, tem o mesmo sentido e a mesma direção dessa carga positiva. Então, o campo elétrico é para dentro, ó. Então, eu tenho um campo elétrico e a direção dele é para dentro.
As linhas de campo elétrico vão estar para dentro. Certo? Não importa a posição. Professor, aí, tipo, quando a força tá para fora, o campo elétrico vai para fora também. Isso se for positivo aqui, ó. Eu tô entendendo. Porque se essa carga for negativa, a força vai estar para onde? Para fora. Para fora. Mas o campo continua para dentro. Porque quem domina, quem manda no sentido do campo elétrico é a carga positiva. Se for positivo é para dentro e, no caso, se for negativo é para fora. Espera aí. Ó. Vou voltar aqui. Pronto. Deixa eu ver como é que eu explico de novo isso. Temos uma carga negativa. Muito bem, Bruno. Tá bem o desenho. O que acontece? O sentido desse campo elétrico, quem é que manda nele? Quem é que diz pra gente qual é o sentido dele? É sempre uma carga positiva. Essa carga pequenininha positiva, certo? O campo elétrico segue, ele copia a força dessa carga pequenininha. No primeiro exemplo, ó, eu tinha uma carga positiva gerando um campo elétrico e eu botei uma carga positiva no meio, dentro dele. Aí o que acontece? A força dessa carga elétrica é o quê? Para fora. Então o campo elétrico copia ela e também é para fora. Certo? Mas se agora, vou trocar, ó. Agora quem vai estar gerando o campo elétrico é uma carga negativa. E eu coloco de novo uma carga de prova positiva. O que é que vai acontecer? A força dela agora vai ser atraída. Então, o campo elétrico vai imitar ela, vai ser igual a ela. Continua sendo para dentro. Certo? Vamos voltar agora. Se eu tenho uma carga agora positiva, e essa carga positiva vai gerar um campo elétrico. Mas eu estou botando uma carga negativa. Ó. O que é que vai acontecer com essa carga negativa? Ela vai ser atraída. E qual vai ser o sentido do campo elétrico? Quem sabe? Vai ser para dentro. Oi? Vai ser o mesmo, porque Não. quem é a positiva. Vai ser o contrário. Por quê? Porque quem manda nessa definição é uma carga positiva. E aqui eu tenho uma carga o quê? Negativa. Negativa. Se eu botar uma carga positiva aqui, ó, o que acontece? Essa carga positiva sente uma força para fora. Então o campo segue ela, ó. Então essa força em azul, que é de uma carga positiva, é para fora. Então o campo também é para fora. Mas essa carga negativa, ela sente uma força para dentro. Mas não é ela que manda no sentido do campo elétrico. Quem é que manda no campo do sentido elétrico? Um negócio positivo. Ou a positiva. Toda vez que você quer saber o sentido e a direção de um campo elétrico, você se baseia pela força de uma carga positiva. Quando a carga é negativa, o sentido é oposto. No caso, a direção é para dentro e o sentido para fora, não. No caso aqui, ó. Deixa eu apagar que tem muita coisa. Agora complicou, tô entendendo não. Vamos lá. A força F e a força E, elas estão na mesma direção? Não. Sim. Sim, elas estão na mesma direção, horizontal. O que é que muda nelas? O sentido. É o sentido. O campo elétrico está para a direita e a força está para a esquerda. Certo? Digamos assim, ó, você e teu colega estão na mesma rua. Vocês estão andando na mesma rua. Se vocês estão andando na mesma rua, vocês estão na mesma direção.
Agora, se um vai para um lado e o outro vai voltando, vocês estão na mesma direção que é a mesma rua, porém estão em sentidos contrários, porque um está indo para frente e o outro está indo para trás. Deu para entender a diferença de direção e sentido? Vou continuar, viu? Então, bora lá. Se eu tenho uma carga negativa, essa carga negativa vai gerar um campo. Ó. Vai gerar um campo elétrico em volta dela. Se eu coloco uma carga de prova negativa, como as duas são iguais, mesmo sentido, ela vai ter uma força, o quê? Ó? Empurrando para fora. Uma força, certo? Mas o que acontece? É uma carga negativa que define o campo, a direção e o sentido do campo elétrico? Sim ou não? Não, quem define é a positiva. É a positiva, ó. Se eu botar uma positiva aqui, o que acontece com essa positiva? Ela vai para onde? A Ela força vai se atrair para dentro. vai ser atraída para dentro, ó. Vou botar F2 e F1. Qual direção e sentido vai ser o campo elétrico? Vai ser igual de F1 ou igual de F2? F2. De F2, porque é positivo, ó. F está para um lado, mas o campo está para o outro, porque ele segue a convenção da carga positiva. Alguém quer falar? Então, ó, aí o que acontece com isso? Só para dar um resumão. Se eu tenho uma carga positiva, essa carga positiva vai gerar um campo elétrico, certo? As linhas de campo elétrico vão estar saindo dessa carga positiva. Ó. Então, vão estar saindo dela. Mas agora, se eu tiver uma carga negativa, essa carga negativa ela está eletrizada, ela vai gerar um campo elétrico. Só que as linhas de campo elétrico vão estar o quê? Indo em direção à própria carga. Ó. Não importa onde esteja, as linhas de campo elétrico vão estar em direção da carga. Certo? Já pode mandar a foto. Você já fez essa aí também? E é pra fazer qual? Eu só fiz um até agora. Para fazer todas nós estamos Eu fazendo. fiz um monte de desenho já. Gente. Ô, professor, é para fazer os desenhos que o senhor passou tudinho, foi? Os mais importantes, esses grandão que a gente tá fazendo, né? Eu só fiz um. Eu só fiz o primeiro. Tô toda por fora, meu Deus. Depois eu fiz fiz primeiro. desenho, porque eu fiz tudo. Olha aí, tá vendo? Tainá tá muito bem. Tainá tá desenrolando. Leidiane, fiz 3. Parabéns, Leidiane. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais pra fazer. Não, acho que é só isso. Tem que fazer outro. Vocês já entenderam a direção do campo elétrico? Ou não? Sim, professor. Sim. Então vamos lá. Se uma carga é positiva, o campo elétrico vai estar para dentro da carga ou para fora? Fora. Para fora. Fora. E se a carga for negativa, ela gera um Pra campo dentro. elétrico para fora ou para dentro? Para dentro, muito bem. Pra dentro. Bom, já entenderam isso. Aí o que é que E muda o agora? desenho? Faz o quê, professor? O desenho. Eu só fiz um. Você faz uma carga positiva e desenha o campo elétrico dela. Vai estar para dentro ou para fora? Fora. É, fiz já. Fora. Bota um Ezinho aqui, ó, para fora. Para fora, para fora. E se eu tiver uma carga negativa, o campo elétrico dela vai estar para onde? Pra dentro. Para dentro. É bom que vocês desenhem, se estressem e nunca mais se esqueçam.
Eu ia falar agora de força e campo elétrico, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque talvez, né, não sei, não está garantido ainda, não informaram, mas talvez semana que vem pode voltar às aulas presenciais, né? Pode, não sei. Então eu vou deixar isso para a parte presencial, porque a gente tira dúvida e fica mais tranquilo. Também já falta 5 minutos, certo? Então vocês mandem aí o que vocês fizeram, para garantir que vocês fizeram, entenderam, sabiam o que estava fazendo, e a gente aguarda as próximas definições da escola, que eu estou esperando eles dizerem alguma coisa, se vai ter, se não vai ter, certo? Esse vai ser o último assunto antes da prova, porque também daqui a pouco já acaba o bimestre. E só isso mesmo, eu acho. Dúvidas, Deus tem sugestões? piedade de nós. Não, rezar agora não. Cadê o link de mandar? Vamos lá, gente. Olha aí se meu chegou, por favor. Já recebi de Maria Adi Monteiro, Leidiane Moraes Silva e o Everson WS Silva. É o e-mail do governo, botaram todo estranho. Muito bem. Eu ia dizer um negócio, esqueci, peraí. Ah, sim. Eu vou mandar agora, no final da aula, eu vou mandar o texto que é para vocês lerem, certo? Só pode mandar de novo? Pode. Vocês vão ler esse texto, que ele é mais simples do que o texto que está no livro de vocês. Certo? Mas leiam, né? Aproveitem. E não deixem para ler muito depois, não, porque vão esquecer. Leiam agora. Uma leitura tranquila, sem cobrança, para ver se abre um pouco a mente, certo? Então, Mas vai o senhor ler, confia. Oi? Então o senhor vai botar as duas gravações, a de ontem e a de hoje, o slide e o texto, é isso? Isso, eu vou botar tudo lá daqui a pouco, depois do almoço. Daqui a pouco eu vou almoçar e eu boto lá. E aí vocês leiam, porque fica mais fácil vocês aprenderem e não ter que ver isso tudo de novo, certo? Quando chegar no terceiro bimestre, professor, o senhor, tipo, o campo elétrico é o capítulo 3 do livro, não é isso? Eu não sei o número, mas parece que é a terceira coisa que a gente tá vendo. Aí, tipo, faz a prova, acaba o bimestre e tal. Quando chegar o terceiro bimestre, o senhor vai continuar no capítulo. Vai do 4, depois pro 5, depois pro 6, não é isso? Isso. Ah, tá certo. Vai na sequência. Já pode sair da aula? Pode, se tiver dúvida, pode ir. Bom final de semana e até a semana que vem. Obrigado aí, bom final Meu de desenho tá semana. aí, professor. Tchau, até Amanhã mais. amanhã é dia de chorar.